Olá, boa noite a todos da Rede Vida. Começa agora um Frente a Frente especial. Hoje, ao vivo dos estúdios da Rede Vida em São José do Rio Preto. O tema de hoje, Campanha da Fraternidade 2023. A campanha deste ano tem como tema Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Participam do programa de hoje, aqui conosco nos nossos estúdios, Dom Antônio Vilar, bispo de São José do Rio Preto. Boa noite, Dom Vilar. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado pela presença. Participa também Padre Rafael Henrique dos Santos. Padre Rafael é assessor diocesano da Campanha da Fraternidade. Obrigada pela presença, Padre Rafael. Boa noite, Andréia. Boa noite, Dom Vilar. Boa noite aos amigos e amigas que nos acompanham. Participa também hoje aqui conosco, via internet, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB. A quem eu já faço a primeira pergunta hoje. O tema da Campanha da Fraternidade, Dom Valmor, abordado em 75 foi a fome, em 85 também foi a fome e agora em 2023. Por que esse tema é revisado 38 anos depois? Boa noite, Dom Valmor. Boa noite, Andréia. Boa noite, Dom Vilar. Alegria de estarmos aqui. Boa noite a todos, desejando muita saúde e paz. A resposta a essa pergunta é entristecedora, porque depois de tantos anos passados, temos que voltar a algo que parecia ter sido superado na sociedade brasileira, e não foi. Os números estão mostrando uma verdadeira calamidade. Muitas pessoas passando fome, muitas pessoas em insegurança alimentar. Então, como a nossa igreja volve o seu olhar para todos, sem discriminação, de modo especial e comprometido para com os pobres, é preciso voltar a esse assunto. Voltar a esse assunto que é de configuração e de organização da sociedade civil, mas que é iluminado também pela fé. Ora, quando nós ouvimos o lema "Dai-lhes vós mesmos de comer", foi exatamente uma indicação desafiadora e interpelante de Jesus aos seus discípulos diante de uma multidão que merecia compaixão e tinha fome. Portanto, nós estamos voltando a esse assunto porque a nossa sociedade, ao invés de avançar na superação da miséria e da fome, ela voltou ao mapa da fome. Isso é preocupante, nós todos precisamos nos unir, compreender isso, ver a realidade e contribuir. Obviamente que a igreja contribui de modo emergencial, contribui de modo efetivo, sobretudo trabalhando no diálogo com a sociedade, de modo que os governantes e aqueles que legislam compreendam que é urgente e necessária uma nova resposta. Por isso eu disse, é entristecedor, porque não tem sentido um celeiro do mundo como é o Brasil ter gente passando fome, o que mostra que nossos esquemas são desarticulados e eles são também muito perversos, porque deixa gente da nossa condição, irmão e irmã, sem aquilo que é necessário para viver. Por isso é urgente voltar. Talvez muitas pessoas dirão assim, mas o que é que a igreja tem a ver com isso? Claro que tem. Tem a ver exatamente porque aqueles que precisam de nós temos que olhar a eles, escutar os seus clamores e dar novas respostas. Sobretudo com uma grande conscientização que ajude a empurrar a sociedade civil na direção de ser mais justa, fraterna e solidária. Esse programa você em casa também pode participar. Mande a sua pergunta. Estamos aqui ao vivo, youtube.com/juntos da Rede Vida. youtube.com/juntos da Rede Vida. Dom Vilar, Dom Valmor citava, o que a igreja tem a ver com isso? A questão da fome. A igreja sempre esteve lá, ao lado dos mais necessitados. E a igreja não poderia fechar os olhos a isso, né? Sim, a igreja já nasceu aprendendo do próprio Cristo a dar nós mesmos de comer, como dizia aos seus discípulos, apóstolos. E depois, bem sabemos que o serviço dos diáconos,
veio também para atender as necessidades dos pobres. Em todos os tempos, a igreja se manifestou com a caridade e dando respostas concretas de caridade para as necessidades emergentes. Eu vejo que hoje a nossa igreja, como a Diocese de São José do Rio Preto, hoje estive almoçando no Bom Prato, por exemplo. E ali umas 1.500 refeições que se oferecem, e já há muitos anos. Como esta resposta, assim, cada diocese tem muitas iniciativas que respondem a este grito do pobre em relação à fome. Então, penso que a igreja deve ser uma profecia que atenda realmente às necessidades junto à sociedade. E aí vem todo o trabalho de conscientização em todas as dimensões, na dimensão política, econômica, na questão educativa e, assim, as várias dimensões que se podem atender. Padre Rafael, e tudo isso está contido no texto base, né? O texto base explica o tema, mas também explica como nós podemos viver essa campanha, né? Perfeito, o texto base dá inúmeras luzes para nós, principalmente no agir, uma questão pessoal de cada um, o que podemos fazer já desde as nossas casas, na nossa vida pessoal, depois no âmbito eclesial, nós temos inúmeros pastorais sociais com um trabalho belíssimo aqui no Brasil, que promovem a dignidade, que realmente lutam para saciar a fome, a insegurança alimentar, e depois também dentro da visão sociopolítica, que nós podemos transformar, fazer, melhorar, participando dos diversos conselhos, de fato concretizando o que Jesus nos pede, né, sendo sal e luz no mundo. Muito bem. Você também em casa pode participar, mande a sua pergunta através do YouTube, youtube.com/Juntos da Rede Vida. Dom Valmor, a gente já tem uma pergunta aqui do Luiz Antônio, ele tem uma pergunta para o senhor. Paz e bem, senhor arcebispo, presidente, Luiz Antônio da Rede Vida Televisão. A minha pergunta: Quaresma implica em bondade e compaixão para os batizados, para todos. Dom Valmor, por que compaixão cura na sua visão? A compaixão cura porque a compaixão é o fogo do coração de Deus. Deus é compassivo para conosco. Por isso o Pai envia o seu Filho e ele entrega a sua vida morrendo na cruz e ressuscitando. A nossa compaixão, portanto, não é ter pena de alguém porque é mais fraco ou porque é precisado. Mas a compaixão é o fogo do coração de Deus e que nós devemos pedir para forrar o nosso próprio coração com a sua misericórdia, exatamente para iluminar o nosso olhar, nos fazer compreender diferente e, sobretudo, enxergar naqueles que sofrem e encontrar caminhos inspirando novas atitudes com novas respostas. Por isso, compreendo que a compaixão cura de modo muito especial, porque nos livra da indiferença, nos livra do comodismo, nos livra de viver em zona de conforto e nos coloca batalhadores, como hoje o apóstolo Paulo diz nesta quarta-feira de cinzas, embaixadores e embaixadoras de Cristo. Portanto, é importante ter compaixão, porque sem essa experiência corremos o risco de justificar, explicar, mas de não nos comprometer concretamente, sobretudo nos doando. A campanha da Fraternidade 2023 é o tema desse Frente a Frente especial e você pode participar. Mande a sua pergunta, youtube.com/Juntos da Rede Vida. Dom Vilar, podemos dizer que a campanha da Fraternidade é um modo privilegiado da gente viver a Quaresma? Sim, nós bem sabemos das práticas da oração, do jejum e da esmola feita à caridade. A oração é um diálogo com Deus e, sentindo-nos filhos, nós também aprendemos a ser irmãos uns dos outros, imagem e semelhança de Deus. E assim temos o olhar de Deus sobre cada pessoa. O jejum
nos disciplina para poder realmente cuidar do corpo, cuidar também da natureza e assim olhar numa condição realmente de saúde que nos faz estar bem nas relações depois com os outros, para a caridade. Então, o que eu posso jejuar pode contribuir para a caridade. E a campanha da fraternidade na Igreja do Brasil, há 60 anos, se dispõe realmente a ajudar a organizar a caridade, propondo temas emergenciais. Por isso, viver a campanha da fraternidade sobre a fome, de fato, é uma necessidade, a primeira, a básica, para se viver. Sem o alimento, quem poderia ter condições de estar bem consigo e com os outros? Então, é a caridade feita, ato concreto mesmo, é a campanha da fraternidade que nos propõe este caminho. Dom Valmor, tem mais uma pergunta aqui. A temática da fome no país, exige, na sua opinião, uma posição e uma postura política, uma agenda com prefeituras, estados, governo federal? Então, é muito importante compreendermos que o enfrentamento desse embate terrível, que é a erradicação da fome e superação da insegurança alimentar, inclui o emergencial, a caridade, aquilo que é a distribuição imediata de alimentos para todos os que precisam. Mas é muito importante para enfrentar esse problema de modo mais adequado e como resposta mais adequada, é preciso que hajam políticas públicas que possam exatamente criar essas condições. Por isso, exemplifico aqui, na Arquidiocese de Belo Horizonte, 28 municípios, estamos com um levantamento para saber quais as prefeituras têm um programa de política pública em favor da superação da insegurança alimentar. Então, esse é um trabalho, porque não basta apenas a nossa caridade, mas é preciso que a sociedade seja organizada adequadamente, de modo a corresponder, porque a comida é direito humano. Se é direito humano, é também responsabilidade dos governantes, com políticas públicas que nós podemos, por elas, trabalhar, empurrar para que elas existam e assim darmos novas respostas. Tudo isso comparado com o fato de sabermos que somos o celeiro do mundo. Não tem sentido produzirmos tanto, exportarmos e, ao mesmo tempo, ter gente entre nós passando fome. É preciso emergencial, porque a fome tem pressa, quem está com fome precisa ser alimentado, mas é preciso também que nós trabalhemos juntos, inclusive a igreja, em diálogo com os governos nas mais diferentes instâncias, para que nós tenhamos políticas públicas de modo a caminhar na direção da igualdade social e da superação de todo tipo de exclusão. É importante fazer esse caminho, defender políticas públicas, portanto, compreender a partir das estatísticas, a partir dos estudos técnicos e científicos existentes, compreender essa realidade para que nós também contribuamos com a nossa fé e com a nossa cidadania para um novo cenário. Padre Rafael, o Dom Valmor citava sobre a Arquidiocese de Belo Horizonte. Aqui na Diocese de Rio Preto foi feito algum tipo de levantamento sobre essa questão da fome aqui nessa região? Nós temos os estudos do próprio município de São José do Rio Preto, inclusive apontam que 18 mil famílias passam pela insegurança alimentar e também temos as diversas realidades. Nós temos cidades pequenininhas, médias, grandes, cada qual com seus desafios. Algumas mais fáceis para ser trabalhadas, né, as realidades menores, outras mais complexas, como São José do Rio Preto e as cidades ao seu entorno, são mais exigentes no trabalho, no combate à fome e à erradicação da miséria. Mas diz também, como Dom Valmor, é uma região muito rica, né, para se ter muitas pessoas passando fome, né? De uma riqueza grandiosa, né? Um dos pontos do estado mais valorizado ultimamente. Exatamente. É a nossa cidade de São José do Rio Preto. Essa é uma capital metropolitana, basicamente, mas ao mesmo tempo uma desigualdade. Acho que como
em várias partes do nosso país, infelizmente. A fome é uma realidade, a insegurança alimentar é uma realidade, a dificuldade, a dignidade é uma realidade. Tudo isso nos coloca e nos motiva a sermos igreja e a levarmos a esperança a esse povo. Você também pode participar, mande a sua pergunta, youtube.com/Juntos da Rede Vida. Vou fazer mais uma pergunta aqui para o Dom Valmor. Dom Valmor, qual a missão de cada bispo nas estratégias da CNBB para evolução, aprofundamento e resultados da campanha da fraternidade? A CNBB é um órgão de comunhão. E como órgão de comunhão, juntamente com o consenso formado entre os bispos, escolhe caminhos e experiências para ajudar a sociedade a ser mais justa e fraterna. A responsabilidade da execução, da vivência e dos resultados positivos e exitosos, por exemplo, da campanha da fraternidade que todos nós promovemos, é de cada bispo na sua região, exatamente levando em conta as peculiaridades, as diferenças e, portanto, a criatividade importante. O setor de campanhas, como no caso da campanha da fraternidade da CNBB, que prepara esse subsídio, texto base com grandes riquezas, dá assessorias, ajuda, mas essa é uma tarefa exclusiva de cada bispo na sua diocese. Portanto, um confronto chamado a ser feito entre o coração do pastor e a realidade na qual ele se insere e é servidor. É preciso fazer isso em cooperação com os segmentos da sociedade e com o interno da própria igreja, que precisa ser mobilizado. Eu dou um exemplo também aqui de Belo Horizonte. Nós temos aqui os NAASPs, Núcleo de Articulação e Apoio da Solidariedade Paroquial. Então, de 200 e quase 300 paróquias, ainda estamos no número 50 para fazer esse núcleo de articulação e de apoio da solidariedade paroquial. Para dizer assim, é preciso trabalhar apressando, dar velocidade às respostas, porque as questões são muito graves e são exigentes e precisam de novas respostas. Portanto, cada bispo, juntamente como aí tem o padre Rafael que coordena, e certamente ajuda muito, é preciso articular bem em cada lugar, através de vicariatos, de comissões, de modo a darmos respostas que sejam efetivas. Muito bem, você em casa também pode participar, youtube.com/Juntos da Rede Vida. Já temos algumas participações aqui de internautas. Temos aqui a pergunta da Marcela. Marcela pergunta como os catequistas podem abordar o tema da campanha da fraternidade de uma maneira leve para as crianças, Dom Vilar? Que bela pergunta, Marcela. As crianças são muito sensíveis quanto à partilha. É claro que numa cultura individualista, egoísta, elas são sensíveis também a ir contra. Então é interessante que as catequistas provoquem mesmo uma solidariedade ali onde elas vivem, para que elas partilhem e possam também ir junto às pessoas que precisam desta ajuda. O contato das crianças com as crianças pobres, onde não tem alimentação, marca profundamente a vida destas crianças e as abrem realmente à solidariedade. Então, a experiência do encontro realmente e do dar o pão na prática. Muito bem, mais uma participação aqui de internauta aqui com a gente agora, para o padre Rafael. Gostaria de sugestões de como implantar em nossa comunidade tudo o que foi aprendido durante a formação da campanha da fraternidade, como motivar as pessoas a contribuírem com os irmãos necessitados. Eu penso que primeiro a gente valoriza o trabalho já realizado. E, graças a Deus, inúmeras paróquias, comunidades, no Brasil afora, fazem arrecadação de alimento, distribuem este alimento, acompanham as famílias necessitadas. Aqui na Diocese de São José do Rio Preto temos tantos projetos. O Padre Ernesto faz um projeto belíssimo. A Associação São Francisco de Assis da Providência faz um trabalho belíssimo.
As paróquias têm o costume de levar o café da manhã ou o almoço para o pessoal em situação de rua, que é um trabalho belíssimo. Acho que o primeiro momento é a gente olhar a nossa realidade, perceber que há uma caminhada concreta que vem sendo realizada há anos pelos vicentinos, pastoral da criança, com tanta coisa bela, bonita na nossa igreja, e a partir do texto base a gente criar novas luzes, novos caminhos, novas ações, complementando o que nos falta, melhorando o que já temos, para concretizar esse caminho. É claro que cada realidade vai contar com o bispo, com o padre, com as lideranças de comunidades, para poder aplicar de fato a campanha, o tema e o lema de uma forma eficaz. Dom Valmor, isso é importante, né? As pessoas podem já ter acesso aos projetos que a igreja já realiza, né? Que são muitos os projetos sociais que a igreja realiza pelo Brasil inteiro. Sem dúvida, é muito importante, como disse o padre Rafael, valorizarmos e levarmos em conta o que já existe, que não é pouco, mas é pouco diante da demanda grande que nos desafia. Mas é muito importante fortalecer e ampliar aquilo que existe para que as nossas respostas emergenciais possam dar conta um pouco melhor da demanda que nos vem. Porém, é muito importante também criar mecanismos de participação. Dom Vilar falava aí agora há pouco na pergunta sobre a sensibilização de crianças. Como é importante, por exemplo, que a escola católica ajude com que os jovens, adolescentes e crianças que estão nas nossas escolas desenvolvam a sensibilidade social. Nós falamos muitas vezes que nós somos uma cultura muito solidária, e é verdade, mas não suficientemente solidária. É preciso plantar isso no coração de todos, crianças, jovens, adolescentes, e refazer isso de maneira mais intensa no coração de todos nós. Portanto, é muito importante fazermos esse caminho, fortalecer o que existe, ampliar e, ao mesmo tempo, participar de uma organização social e política que tenha uma certa continuidade e efetividade para que as pessoas não vivam a vida inteira de favores ou do emergencial, mas possam contar e, assim, receber e participar segundo a sua condição cidadã. Dom Valmor, sobre essa participação, essa campanha da fraternidade vem logo um pós-pandemia, né? Tivemos aí outras campanhas, mas ainda estávamos todos reclusos, né? Nos cuidando nessa pandemia horrorosa que a gente viveu. E como que a gente vai viver essa campanha da fraternidade? Diferente das outras campanhas, é um recomeço também nesse sentido? É um recomeço e é uma efetivação daquilo que temos feito. De fato, durante o auge da pandemia, nós, como igreja em todo o Brasil, promovemos a grande campanha Tempo de Cuidar, que mostrou uma força da solidariedade entre nós. Então, é preciso fazer esse caminho e agora, com as condições melhores, intensificarmos nossos núcleos, nossos investimentos, nossas respostas. E queria, por último, mais uma vez, frisar e focalizar. É preciso que nós encontremos caminhos de diálogo com os representantes políticos, com os governantes, porque o Brasil tem condições e precisa de políticas e políticas públicas que lhe deem a possibilidade de resposta e de sairmos do mapa da fome. Isso não é fácil, porque muitas vezes a sensibilidade, que é pouca num grupo, é grande em muitos dos nossos governantes que precisam priorizar a questão da promoção social e de uma condição melhor de vida, de trabalho, de participação para todos. Você em casa pode participar, youtube.com/Juntos da Rede Vida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nesse intervalo, infelizmente, Dom Valmor vai ter que nos deixar. Ele tem uma agenda hoje muito apertada com esse lançamento da campanha da fraternidade. Presidente da CNBB sempre tem uma agenda apertada, né, Dom Valmor? Mas eu quero agradecer a sua presença aqui com a gente nesse primeiro bloco. Dom Vilar e o padre Rafael continuam aqui com a gente. Continuamos falando sobre a campanha da fraternidade. Gostaria de uma mensagem do senhor para se despedir, Dom Valmor. Boa noite.
Em primeiro lugar, falar da alegria e do prazer grande de participar, ao menos por um momento, aqui da Rede Vida, que presta um trabalho tão importante e bonito à nossa sociedade brasileira, a partir das iluminações do Evangelho. Agradecer a você, Andréia, agradecer também ao Dom Vilar e ao Padre Rafael, parabenizar pelo trabalho, por esse caminho feito. E a minha mensagem é: não deixemos que palavras e grupos venham a obstruir ou obscurecer a importância e a prioridade da campanha da fraternidade, particularmente neste ano, com Fraternidade e Fome. Que nós possamos fazer esse caminho com muita alegria e sabendo que é um trabalho árduo e exigente, mas ao fazê-lo nós estamos vivendo de modo autêntico a nossa fé e estamos dando exemplo de uma cidadania qualificada. Vamos caminhar nesse caminho e assim nós possamos contribuir para que a sociedade brasileira saia do mapa da fome, o que é uma vergonha, porque não tem razões que justifiquem isso, senão desgovernos, senão egoísmo e perversidade. E nós podemos ser uma nação exemplar no tratamento uns dos outros e, sobretudo, promover a igualdade como compromisso cidadão e como compromisso de fé. Deixo o meu abraço e a alegria dessa participação. Muito obrigada, Dom Valmor. E agora, então, fazemos um pequeno intervalo e voltamos já já. Voltamos a apresentar o Frente a Frente especial hoje sobre a campanha da Fraternidade 2023. Fraternidade e Fome é o tema e o lema: dai-lhes vós mesmos de comer. Você em casa também pode participar, mande a sua pergunta através do YouTube, youtube.com/Juntos da Rede Vida. Dom Vilar, o senhor chegando em Rio Preto, né, fazendo um ano que o senhor está aqui, o senhor acredita que novas ações aconteçam a partir da campanha da Fraternidade ou vamos continuar com os projetos que a Diocese já tem? Neste ano eu pude conhecer muitas iniciativas das paróquias de Rio Preto, mas também de fora, e me impressionaram bastante. E assim, penso que o momento é dar continuidade a tudo que existe, mas articulando e procurando fazer uma rede. E assim falava-se até de cadastro único, junto ao município, as entidades todas. No Dia do Pobre foi um momento rico esse. E assim temos conversado em conjunto. Outra coisa, os empreendedores, né, estão se organizando, porque aí abre-se o leque de possibilidades. Também os juristas têm conversado. Então, eu penso que junto às pastorais sociais e a toda a dimensão sócio-transformadora, o Padre Fabinho, né, está articulando, nós podemos também ver todas estas frentes, como aconteceu na missa que celebramos no Dia dos Pobres. Eu vi ali a participação da sociedade em grande número de entidades de todas as dimensões. Então, penso que temos uma perspectiva de articulação muito grande daqui para frente e penso também que o que já acontece é muito e às vezes não é tão conhecido. Então, agora é divulgar realmente para que as pessoas que tenham interesses possam sentir um apelo também de participação nesses projetos. O diálogo da igreja com a sociedade sempre foi grande. Agora, com esse tema, é importante se ampliar ainda mais, né? Não só com entidades, mas também com governos, porque é um tema importante que merece a atenção de todos e todos juntos se consegue melhorar e mais fácil, né? O tema que nós trabalhamos aí durante a pandemia, de cestas básicas, depois de atendimentos tão variados, falávamos de um cadastro único para organizar o atendimento personalizado, porque às vezes alguns recebem demais e os outros às vezes nem conhecem, não são bem atendidos. Então, a maneira de se pensar em conjunto, né, com todas as entidades,
também civis, né? Do Ministério Público que está presente. Então, as entidades que podem pensar as questões até legais das situações em que as pessoas se encontram. Então, eu penso que é sentar junto e ver cada um a sua participação. Muito bem, Padre Rafael, a gente tem aqui o texto base da campanha da fraternidade, é muito importante, todas as campanhas têm o seu. Ele é elaborado com muito cuidado, ele tem conteúdos aqui que podem ser usados durante toda a campanha e depois, né? Mas nesse aqui específico, tem 4 capítulos: Na Fonte da Palavra, Ver a Realidade da Fome, Iluminar com a Luz da Palavra, Agir para Transformar a Realidade da Fome. É o ver, julgar e o agir? Perfeito. A CNBB foi muito feliz no texto base. É um texto feito por diversas mãos, por diversas pessoas, já pensado há alguns anos, e ele vem para contribuir, de fato, para a gente poder ter essa sensibilidade, como pede o objetivo geral, de ver a realidade dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados, de sermos iluminados pela palavra, né? O nosso ideal é Jesus, o nosso modelo é Jesus. A gente vê um Jesus sempre atento à realidade do seu povo. Hoje a gente tem uma época de pessoas invisíveis, né? Que nós não enxergamos, não notamos a dor, o sofrimento, e a palavra de Deus nos confronta a ver essa realidade, a ver o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs, e depois o agir, que é a parte prática, que é a concretização desse caminho e também do nosso testemunho. Nós tivemos preparações, né, para essa campanha, mas é importante que todos tenham esse textinho em casa, né? O texto ele é de fácil acesso, há muito material disponibilizado pela CNBB também, há vídeos, há também aulas, conferências já realizadas, debates, há outros materiais como a explicação do cartaz, o hino da campanha, são todos elementos que favorecem para nós o despertar da campanha da fraternidade, a consciência de ser igreja e também viabilizar esse caminho que o Dom Vilar apresentava de novas propostas, parcerias, que provavelmente irá surgir a partir da campanha deste ano. Você em casa pode participar, youtube.com/Juntos da Rede Vida. Vamos a mais algumas participações aqui dos internautas. Tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique. Como conscientizar uma sociedade totalmente polarizada politicamente? Dificilmente aceitam os números apresentados pelo estudo. Desafio, né, Dom Vilar? Pedro Henrique, nosso seminarista, já terminou a teologia, está em estágio pastoral. Obrigado pela pergunta. De fato, nesta sociedade polarizada, nós precisamos encontrar caminhos de diálogo e os possíveis, é claro, com quem tem boa vontade. E vemos assim que até a campanha da fraternidade tem sofrido há alguns anos e por isso a igreja, nesta profecia, tem que olhar para aqueles que realmente nos ensinaram, como Dom Helder Câmara, que dizia: quando eu faço bem aos pobres, eu sou santo. Mas quando eu digo por que eles são pobres, eu sou comunista. E de fato um desafio muito grande a igreja viver intensamente a palavra de Deus na prática, né? Eu tive fome, me deste de comer, estava nu, me vestistes, né? E o que fizestes ao menor dos pequenos, a mim o fizestes. Então, o caminho da igreja é de ser profecia, de ser um sinal em uma sociedade, muitas vezes, que busca interesses de grupos pessoais, de partidos, etc. Então, a importância também de nós olharmos além e procurarmos, se as pessoas querem dialogar, bem. Se não, continuar sempre firmes a fazer as propostas que a igreja, em comunhão, como disse muito bem Dom Vamor, tem se unido, né, junto ao Papa Francisco. Falamos da economia de comunhão do movimento focolar, que era Lubick, né? Sim. E quantos empresários realmente se unem nesta iniciativa. A economia de Francisco e Clara, estávamos na visita ad limina e aconteceu
Claro que a pandemia retardou, mas aconteceu enquanto estávamos lá. Muitos jovens, inclusive do Brasil, eram mais de 100, que realmente estão atendendo ao apelo do Papa Francisco por uma nova sociedade com princípios mais humanos, com critérios éticos mais adequados. E assim nós vemos até a questão do Pacto Educativo Global, que quer pensar numa educação que tenha a visão do todo, envolvendo os governos, as entidades mais variadas nesse diálogo, porque trata-se de critérios, de valores humanitários, cristãos, em jogo. E por isso a importância de resolvermos e discernirmos estas questões através dessas experiências tão ricas que a igreja tem. Importante que essa juventude esteja engajada, né, Padre Rafael? Sem dúvida. O jovem traz uma vida extra para a igreja. Ele é capaz de evangelizar com um sorriso, com uma música, né, com um jeito próprio de ser. A juventude é a nossa esperança, tem contribuído muito para a nossa igreja, aqui na Diocese de São José do Rio Preto, novas comunidades surgindo, grupo de jovens, acampamentos, tantas e tantas realidades bonitas têm acontecido. Eu creio também que os jovens estão inseridos na campanha da fraternidade. Talvez não é uma realidade a fome de todos, mas o desperdício de alimento o desperdício da água, como trata o texto base, de tantas e tantas famílias, ou a má alimentação, como é muito presente no meio de nós. Tudo isso passa por essa juventude, também por nós, que pode estar se educando e educando os demais a uma vivência mais sóbria, mais fraterna, mais caritativa e até mesmo concretizando a campanha da fraternidade no modo de ser próprio, no dia a dia. youtube.com/@Juntos da Rede Vida. Vamos à participação de mais internautas aqui com uma pergunta, Dom Vilar. Pergunta do André. O sínodo na fase continental fala em alargar as tendas. O que fazer para que os empobrecidos que passam fome ocupem o seu lugar nessa tenda? Obrigado, André Botelho, nosso assessor diocesano da comunicação. Obrigado por esta palavra, porque você está envolvido muito em todo esse trabalho sinodal e estamos aprendendo muito, de fato, com o Papa Francisco, com toda a igreja e nessa fase continental, um retorno de todas as contribuições que vieram dos outros continentes. Então, alargar a tenda tem sido para nós um desejo muito grande de compreender que não devemos ficar fechados em nós mesmos, uma igreja em saída, mas também dentro dessa dimensão humanitária. Nós precisamos alargar as tendas para ver que as demandas são muitas e devemos ir de encontro a estas pessoas, não esperar que elas venham até a gente. Então, alargar as tendas e depois acertar as estacas e assim olharmos que devemos definir novas estruturas e organizações que respondam a esse apelo. Depois que a gente alarga a tenda, a gente percebe que as demandas são maiores. Mas ali também há muitas pessoas protagonistas. Não devemos pensar no assistencialismo, não devemos pensar em atitudes paternalistas, mas saber que as pessoas, quando são valorizadas, elas crescem. Hoje mesmo, o nosso querido Frei Francisco, almoçando com ele no Bom Prato, quanta gente estava lá. E ele me falou que o pessoal que é recuperado, eles aprendem a plantar, aprendem a cuidar de animais, eles aprendem a produzir alimentos, e isso daí faz toda a diferença, porque é um emprego que eles não tinham, e saindo dali, eles aprendem realmente a produzir e a comercializar também, multiplicando esse benefício que eles receberam agora para quantas pessoas que podem ser alcançadas através do dom que eles têm. A campanha da fraternidade também é uma oportunidade de dar visibilidade para essas ações, né, Dom Vilar? Exato. Aqui acabamos de falar de pessoas invisíveis e aqui nós podemos dizer que cada projeto, quando é visibilizado, essas pessoas
elas têm um brilho nos olhos, né? Porque elas estão sendo valorizadas de fato. Então, a importância de a gente poder, não só através de uma comunicação, de jornal, de revista, mas aí tem as redes sociais, e empenhar também os nossos grupos, movimentos, todos, neste conhecimento, e para que essa participação aconteça. Essa dimensão, que nós diríamos até missionária, né, de não ficar ali só resolvendo os problemas ao seu redor, mas abrir os olhos. As crianças, quando descobrem a situação, por exemplo, de São Sebastião do Rio de Janeiro, ou a questão de África, quantos exemplos nós já vimos de crianças e jovens que se organizam. Recentemente, eu ouvi noticiário de 3 jovens de 25 anos que fizeram um aparelho e foram até os Yanomamis. E lá eles puderam dar água potável para aquele povo que tem água em grande quantidade, mas está poluída, portanto, minério, venenos nas águas dos agrotóxicos. Então, olha aí, são visíveis estas ações e eles realmente se motivam, porque cada um com o dom que tem pode dar uma contribuição para responder a tantos apelos. Muito bem, tem mais internauta aqui participando, vamos fazer mais uma pergunta. A Giovana faz uma pergunta, Dom Vilar, como fazer da quaresma um tempo de conversão e alegria? Obrigado, Giovana, pela pergunta. A quaresma é um tempo da graça, um tempo favorável da salvação. Ao ouvirmos a palavra de Deus, nós realmente deixamos o nosso coração arder. E por isso é tão bom esse momento que traz uma luz, uma força para vivermos a vida. É um tempo de grande retiro. E nesse encontro com Deus, nós nos abrimos aos irmãos e dizer assim que esta é a perfeita alegria de São Francisco de Assis, de viver até as cruzes, as dificuldades, as provações, contrariedades, com a alegria do amor que Deus tem por nós, e também nós nos contagiarmos uns aos outros, especialmente aos mais sofredores, com esta alegria que vem de dentro, né? Desse amor que a gente tem, que é contagioso, de fato. Dom Vilar, tem uma pergunta aqui. O senhor é bispo desde 2008? 2008. 2008. O senhor passou por São Luís do Cáceres, depois São João da Boa Vista e agora o senhor está em São José do Rio Preto. O que muda coordenar a quaresma em São Luís, São José, São João? São 3 santos diferentes e 3 cidades diferentes? Exato. A gente aprende de cada uma dessas experiências, né? Lá em Cáceres, aquelas distâncias enormes, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, sem terra, migrantes de todo o país. Ali, nas comunidades, a gente via que os pastores, né, os padres, ou as lideranças daquelas comunidades, eles viviam cada um como uma grande diocese, com desafios muito grandes ali, mas muita solidariedade, muita participação, muita partilha. Depois, em São João, eu pude ver ali uma realidade de muitas paróquias, né, muitos padres, e assim uma participação intensa de novas comunidades criadas ali mesmo. Então ali tinha já muitas organizações próprias em cada um dos seus lugares, bem diferente de Cáceres, que eram grandes desafios pelas distâncias. E aqui nós vemos o privilégio de uma cidade muito desenvolvida e as cidades pequenas ao redor, como tem paróquias muito bem coesas, né? Com cada um com a sua história. Mas atender às realidades nesse tempo de quaresma, eu percebo que são momentos intensos de vivência eclesial. E cada uma dessas realidades ensina realmente a ser igreja de um modo bem diferente. Padre Rafael, a campanha da fraternidade também tem o seu gesto concreto, que são várias as ações, mas tem um gesto concreto que é a coleta da solidariedade. Ela acontece nesse período da campanha da fraternidade, né? Isso mesmo, nos preparamos ali no dia 2 de abril, no Domingo de Ramos, para concretizar a coleta
da solidariedade nacional, né, que é o nosso gesto mais visível, real, realmente, nas nossas comunidades. Nós fazemos o jejum, guardamos a nossa oferta para depois partilhar. Esse dinheiro, ele fica 60% na nossa Diocese São José do Rio Preto, que é destinado para os projetos que vão trabalhar com o tema da campanha da fraternidade. 40% é destinado para a CNBB, que também irá trabalhar com os projetos a nível nacional dentro do tema da campanha da fraternidade. Então não é um dinheiro ocioso, nem para acumular, muito pelo contrário, é um dinheiro para partilhar, para chegar até os nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Muito bem, youtube.com/Juntos da Rede Vida. Você pode participar mandando a sua pergunta e nós vamos ter agora a pergunta de mais um internauta. Dom Vilar, Maria Lúcia Marques, ela pergunta o seguinte: os pobres são evangelizados. Como evangelizar e conscientizar os ricos a distribuírem as riquezas de forma justa? Se tem milhões passando fome, tem poucos que concentram as riquezas. Nós consideramos que o Brasil é um país de contradições, porque tem poucos que são muito ricos e temos também muitos que são pobres, né? Tudo aquilo que se diz em relação ao mundo a partir aí do Concílio Vaticano II, das conferências de Medellín, Puebla, e nós vemos assim que o rico, no dizer de São João Bosco, também merece um pedaço de céu. E eles certamente são muito sensibilizados quando percebem que podem fazer o bem. É claro que um empresário, alguém que tem muita coisa para fazer, precisa de ajuda. Eles também precisam ser evangelizados. E claro que a palavra de Deus, quando ilumina a vida deles, pode trazer grande contribuição de articulação até de um bom empresário que sabe partilhar os lucros, por exemplo, e ver que a partilha dos dons, né, na vida cristã traz muita alegria, há mais alegria em dar do que em receber. Então, eu penso que os ricos, eles podem ser pobres também de coração, podem realmente se despojar e partilhar. Eu tive um exemplo que o Frei Francisco deu, de uma pessoa que ia sempre visitá-los, muito rico, e levava ali porco, levava isso, levava... Mas um dia ele viu todo o trabalho com relação aos pobres que a Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência dos Pobres, realizava, que ele chamou para a sua fazenda o Frei Francisco e doou toda aquela fazenda. Olha aí, e aconteceu que ele deu uma imagem de São Francisco e ele, quando viu a devoção a São Francisco, ele foi em uma viagem trazer uma grande imagem para ele e no acidente faleceu. E estava totalmente despojado porque ao sair dali, depois de assinar toda a escritura e doar, ele estava com a maleta com a roupa do corpo. Quer dizer, só o necessário. Então, uma pessoa muito rica, mas que descobriu no contato com quem realmente trabalha com os pobres, a opção pelos pobres na sua condição de rico que ele era. Bom, nosso tempo está esgotando, mas acho que dá tempo de mais uma pergunta aqui de internauta. Marcos, dá para colocar aí? Vamos fazer mais uma? Aí, Sônia Regina. Boa noite, Dom Valmor, Dom Vilar, Padre Rafael. Como abordar o tema da campanha da fraternidade na família? Ótima pergunta, hein, Dom Vilar? Opa, muito obrigado. Olha, nós aqui no texto básico temos no Agir muitas pistas excelentes para responder a você. Aqui tem aí partilhar do muito ou do pouco que se tem com aqueles que mais necessitam, praticar a partilha na família, na escola, no trabalho, e aí vai, uma lista muito bonita de coisas bem práticas. E também em comunidade, aqui tem 29 itens. Eu desafio você, portanto, a pegar o texto e ver aqueles que mais lhe interessam.
Então, sugestão não vai faltar, né, Dom Vilar? Sugestão não vai faltar. Padre Rafael, inclusive aqui no texto base, além de todas essas sugestões, tem sugestão também de documentário, de filme, de música, de poesia, tudo tratando sobre o tema, né? O texto base ele é riquíssimo, né? Ele traz o conteúdo, traz a realidade da fome, traz a palavra de Deus, traz o agir, e ele não se prende nisso, ele traz inúmeros caminhos, de fato, músicas, poesias, também outras situações que a internet favorece, tudo isso para ajudar nós nesse tempo de fraternidade. Bom, tempo de quaresma, tempo de campanha da fraternidade, nosso tempo aqui está esgotado, então para a gente encerrar, eu quero uma mensagem do Padre Rafael para a gente terminar aqui. Padre, obrigado pela sua presença. Primeiro eu que agradeço a todos que participaram, acompanharam esse debate tão gostoso, ao lado de Dom Vilar, Dom Valmor, ao seu lado, Andréia. Eu acho que a nossa luta não é contra a campanha da fraternidade, é contra a fome. A gente deve ter muita clareza nisso, lutar para que a fome possa ser erradicada no meio de nós. É um flagelo, é uma dor em muitos dos nossos irmãos. Se você nunca passou fome na sua vida, louve a Deus, mas tenha sensibilidade de perceber aqueles que passam, que têm as suas necessidades, as suas dores e que precisam da nossa presença. Muito obrigada pela sua participação. Dom Vilar, sua mensagem final aqui para a gente? André, muito obrigado por este momento, essa oportunidade, e a todos que nos acompanharam também. A mensagem, eu queria ligar mesmo à família, que como foi a pergunta anterior, porque minha mãe, quando ouvia um filho, mãe, estou com fome, não diga isso que é uma blasfêmia. Diga, estou com vontade de comer, porque você nunca passou fome na sua vida. E é de fato, a gente viveu 10 pessoas em casa, salário mínimo do meu pai. Minha mãe era uma grande administradora das pequenas coisas, de todos nós envolvidos, e nunca faltou a comida em casa, graças a Deus. E a gente só tem que agradecer realmente a providência divina e ver que quantos, às vezes, não tem, né, estes anjos, né, que ajudam a colocar a comida, a partilhar, a não desperdiçar, a educar a isso, a também fazer com que a partilha aconteça na prática familiar. Muito obrigada, Dom Vilar, obrigada, Padre Rafael, obrigada também a Dom Valmor, que esteve conosco aqui no primeiro bloco, e obrigada a você que nos acompanhou nesse Frente a Frente especial Campanha da Fraternidade 2023. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.